Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Relembramos que aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando o celular, coloquem na horizontal, porque iremos não apenas falar, mas várias telas que iremos apresentar irão ajudar a compreensão daquilo que estamos falando. O nosso tema nesta oportunidade é martírio nos tempos atuais, que é o que está na tela de vocês. Ele, essencialmente, é uma homenagem a um dos grandes livros do nosso amigo Emmanuel, um romance histórico, um dos 5 romances históricos do nosso amigo Emmanuel, que é o Ave Cristo, que exatamente em 2023 está fazendo 70 anos do seu lançamento. É um livro que traz uma história, retrata um martírio ocorrido por cristãos há 1800 anos atrás, em que ele retrata este martírio, que envolve vários personagens que nós conhecemos dentro da doutrina espírita, inclusive o Chico Xavier, o Emmanuel e outros, como nós vamos ver. E este livro faz parte, volto, de uma coleção do nosso amigo Emmanuel, todos eles históricos, porque representam a realidade do que ocorreu, e, em particular, nesses martírios ocorridos, no caso, na França ou nas Galhas. Este é, digamos assim, a primeira grande razão de por que nós estamos trazendo o tema. Mas, acrescido a isso, nós queremos ver o que significa o martírio 2000 anos depois, no século atual. O livro do Emmanuel trata, mostra, e nós vamos ver isso, o martírio 1800 anos atrás. Mas será que este mesmo martírio ocorre nos tempos atuais ou ocorre de uma forma distinta, diferente, mas nas quais nós podemos encontrar pessoas ou situações semelhantes em termos de martírio? Não nas esquinas da vida, porque não é comum, mas em muitas situações, em muitas circunstâncias da vida, nós poderíamos ter outros tipos de martírios e, de alguma forma, refletem este que é tratado pelo nosso amigo Emmanuel no seu livro. Muito bem, esse é o nossos 2 grandes objetivos e é o que nós vamos começar a realizar. O primeiro ponto é entender o título do livro. Não foi por acaso que o nosso amigo Emmanuel deu o nome do livro de Ave Cristo. Poderia ter escolhido outro, qualquer um outro, martírio nos tempos de Cristo ou qualquer um outro nome, mas ele intencionalmente escolheu esse livro para marcar uma frase, uma saudação que os cristãos faziam quando entravam nos círculos romanos para serem martirizados. Esta exclamação, esta frase, na realidade, dos cristãos, há 1800 anos atrás, na realidade era uma contraposição, era algo para marcar uma posição em relação ao que os gladiadores falavam quando eles entravam nas arenas. Os gladiadores romanos, que na maioria dos casos entravam vivos e saíam mortos das arenas, eles diziam, ao entrar na arena, Ave César, ou seja, salve o César. Os que vão morrer te saúdam e glorificam.
Esta era a saudação dos gladiadores, dirigida ao imperador romano, sabendo que iriam morrer. O que os cristãos falavam quando entravam nas mesmas arenas era Ave Cristo, ou seja, salve o Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Era exatamente o oposto, a ideia, a compreensão. Os gladiadores tinham a ideia que iriam morrer, porque não tinham nenhuma ideia de imortalidade, de plano espiritual, de céu. Ao contrário dos cristãos, que sabiam que iriam permanecer vivos após as arenas. E, em vez de saudar ao imperador, saudavam ao Cristo. Então, o Ave Cristo é as duas primeiras palavras desta saudação. Esta foi a razão porque o nosso amigo Emmanuel colocou no seu livro o título do livro, Ave Cristo, exatamente para marcar essa visão distinta dos cristãos que iriam ser martirizados, dos gladiadores que também iriam, muitas vezes, em outras situações, morrer. Então, esse é o primeiro ponto a destacar. O segundo é a gente entender onde, em que tempo da história o Ave Cristo está posicionado. E isso tem a ver com os diversos romances que o nosso amigo Emmanuel escreveu. Ele escreveu 5 romances, que é o que está na tela de vocês. O primeiro é o muito conhecido, há 2000 anos atrás, que ele retrata uma vida dele, certo? E, em particular, ele, digamos assim, é o elemento principal neste romance, diferentemente dos outros, em que ele não é o elemento principal. O há 2000 anos atrás retrata a vivência dele na Judéia, em razão de tentar a cura da sua filha, que era o Chico Xavier reencarnado. Ele presencia a crucificação do Cristo e depois presencia a conversão da sua esposa, Lívia, ao cristianismo. E, por fim, presencia o martírio da Lívia. Esse foi o primeiro romance. Em seguida, ele fez os 50 anos depois, que é a reencarnação dele, não mais como senador romano, mas como um escravo grego romano, que tem uma ligação profunda com a família, em particular com uma moça chamada Célia, que é um espírito de alta evolução e efetua uma espécie de martírio, não físico, mas em função de uma grande renúncia para ajudar a sua família. Então, o personagem principal, dos 50 anos depois, já não é o Emmanuel, como no primeiro, mas é a Célia. E a Célia retorna nos livros do Emmanuel, no livro Renúncia, que não se passa mais no início do cristianismo, mas se passa basicamente na Espanha, no século de 1600, no ano de 1600, em que ela assume a personalidade de Alcione. Então, a Célia retorna para continuar, na realidade, ajudando a mesma família com a qual ela conviveu no início do cristianismo, agora na Espanha. E o nosso amigo Emmanuel está presente na personalidade de um padre chamado Damiano, e a Célia, que é a personagem principal dos 50 anos depois, retorna como Alcione. Este foi, digamos assim,
Terceiro, o quarto romance é o famosíssimo Paulo Estevão, na qual o Emmanuel, de relance, aparece no livro, mas o personagem principal é o próprio título, mas ele retrata também o primeiro martírio de um cristão na história, que está registrado assim, que é o nosso amigo Estevão, que é quase que foi seu cunhado, porque era irmã da noiva dele, que era Abigail, e por ordem pessoal dele foi apedrejado. Então, o Paulo Estevão retrata a vida, o esforço, o trabalho, a renúncia, o martírio do nosso amigo Paulo de Tarso, até ser degolado em Roma por soldados romanos. E, por último, em 1953, ele escreveu o Ave Cristo. O Ave Cristo, ele retrata o cristianismo já não no início, mas em torno da virada do ano de 180 para 200 da nossa época. É mais ou menos nesta faixa de tempo, numa das grandes levas de martírio dos cristãos, que ele retrata a história que está lá no livro, cujo o personagem principal não é, novamente, o Emmanuel, ele está presente, mas o personagem principal é o nosso amigo Quinto Varros, que é um espírito já de grande evolução, que reencarna para tentar resgatar o filho, que é o Tassiano, para dentro do cristianismo. Como nós vamos ver? Então, o Ave Cristo é o último romance e retrata esta época. Que época? Basicamente, o cristianismo teve 5 grandes eventos de martírio. Teve outros. O primeiro nós já falamos, que é o Estevão. O segundo está retratado no livro há 2000 anos, que nós também já falamos aqui, que foi o martírio não ocorrido na Judéia, como foi no caso do Estevão, mas ocorrido em Roma, e que fez parte a esposa do Emmanuel, que foi a Lívia. Nesta mesma época, uma grande personagem da nossa doutrina espírita também foi martirizada, foi queimada, que foi a Joana de Cusa, que posteriormente foi e é agora a Joana de Ângeles, a mentora do nosso amigo Divaldo Franco. Esse foi o segundo grande evento de martírio. O terceiro se deu novamente em Roma, mais ou menos na mudança do século, de 100 para 200, onde o personagem principal é o nosso amigo Inácio de Antioquia, e é um personagem histórico, na qual não é retratado em nenhum livro do Emmanuel, é retratado em outros livros, romances da doutrina espírita, em particular um que é o Testemunhos pelo Cristo, que retrata o martírio do Inácio. O quarto ocorre mais ou menos por volta de 1177, não está retratado em livros da doutrina, está retratado em trabalhos históricos, que são conhecidos como os Mártires de Lyon. Os Mártires de Lyon naquela época, a França era conhecida como as Gálias, e era a pátria original do Kardec e de vários espíritas, hoje reencarnados. Houve um martírio enorme naquela época. O que o livro Ave Cristo retrata é após isso. É mais ou menos por 230, 260, que foi, digamos assim, a última grande fase de martírio. A última por quê? Porque depois de 300 para frente, certo? O cristianismo foi assumido como religião oficial do Império Romano. Portanto, deixou de ser perseguido. Então, de certa forma, o livro do nosso amigo
Emmanuel, que é o Ave Cristo, não apenas retrata um martírio de personagens que nós vamos ver e que são conhecidos nossos, como retrata a última grande leva de martírio aos cristãos. Esta é a razão de por que nós fazemos a pergunta que fizemos no início. Lá foi a última. E será que acabou? O que significa o martírio no século atual? Como nós dissemos, vários personagens do livro Ave Cristo são nossos conhecidos dentro da doutrina espírita. O Chico Xavier estava presente na personalidade de uma moça chamada Lívia, não é o personagem central do livro. O nosso amigo Emmanuel é o Basílio, que também não é o personagem principal, que é o pai da Lívia, que não é a Lívia do há 2000 anos atrás, é apenas o mesmo nome. Está presente também a nossa amiga Meimei, na personalidade de Blandina. O nosso amigo Eurípides Bassanufo, na personalidade do nosso amigo Rufus, que foi martirizado, foi esquartejado por ter se mantido cristão. Naquela época, o imperador romano editou um decreto, se a gente pudesse dizer assim, em que todos aqueles que eram simpatizantes do cristianismo tinham de fazer uma declaração pública de negar ao cristianismo, senão seriam mortos ele e a família dele. E o nosso amigo Rufus se permaneceu fiel ao cristianismo. Em função disso, ele foi esquartejado e a sua família foi vendida como escravo. Outro presente no livro e conhecido dentro da doutrina espírita é o nosso amigo Joaquim Alves, que foi um dos fundadores da Casa Transitória da Federação Espírita do Estado de São Paulo, um dos fundadores do Nosso Lar, instituição espírita em São Paulo, um dos primeiros colaboradores da parte da diretoria de assistência social da Federação, e que ele também foi trucidado por cachorros, por estar cantando uma canção cristã. Esses são os personagens que estão no livro. Os 3 principais personagens do livro são o nosso amigo Bezerra de Menezes, na personalidade de um cristão, Apio Corvino. O Apio Corvino, ele faz uma espécie de martírio, porque ele, de certa forma, ele morre por ser cristão e ele dá o nome dele, Apio Corvino, para o personagem central do livro, que é o nosso amigo Quinto Varro, que posteriormente foi o nosso amigo Pedro de Alcântara, que é o patrono, junto com Nossa Senhora Aparecida, do Brasil. O Quinto Varro, por razões que estão lá no livro, ele assume o nome do Apio Corvino e assume as tarefas dentro da comunidade cristã que o Apio fazia, em que, em função do seu desencarne, ele passa a realizar. E o nosso amigo Quinto tenha como objetivo máximo da sua reencarnação, e isso é mostrado no livro, o resgate moral do filho Tassiano, cuja a última encarnação foi o nosso amigo Arnaldo Rocha, um grande trabalhador espírita, trabalhou muitos anos junto com o Chico, dentro de um grupo de desobsessão denominado Meimei. Então, muitas vezes, as pessoas nem percebem, e não precisa ser dentro do livro,
que elas estão todas interligadas. No presente, em trabalhos, às vezes, mediúnicos, mas no passado, de eventos que elas já conviveram 1.800 anos atrás, no caso. Então, são todos esses personagens que estão retratados no Ave Cristo. A luta essencial do nosso amigo Quinto Varro para tentar transformar, renovar o filho para o cristianismo. Aconselho que leiam com carinho, porque ele mostra claramente o que era o martírio há 1.800 anos atrás. A nossa questão agora é ver como é que é esse martírio nos tempos atuais. Como é um martírio sem sangue, sem espinhos visíveis, sem pregos expostos, sem nome? O que é o martírio no século atual para você, que está nos ouvindo e vendo? Será que este martírio, como nós dissemos, existe? Nós dissemos que ela existe. Não é comum, não ocorre nas esquinas da vida, mas ocorre. Mas como é que eu posso identificar? Quais são as características deste martírio? O martírio, no século do cristianismo, era um martírio com sangue, era um martírio com espinhos, era um martírio com pregos. E hoje? Bem, nós tiramos esta ideia de um quadro muito famoso, que é o que está na tela de vocês. Uma pena que esteja pequeno, de um artista muito famoso, que é o Salvador Dalí. Normalmente se entende que o Salvador Dalí, que é um pintor espanhol, faz aquelas pinturas loucas, abstratas. Essa é uma das poucas e, volto, única no mundo, em que ele não é abstrato, mas é simbólico. Ele retrata o Cristo numa cruz. Mas é o único quadro que nós conhecemos que retrata o Cristo numa cruz. E se vocês forem perceber claramente, olhar com atenção e mesmo depois procurar, é um quadro famoso chamado Cristo de São João da Cruz. É de 1951. Ele é um Cristo que não tem sangue, não tem espinhos na cabeça e não tem pregos expostos. E nem aparece a face do Cristo. É um Cristo numa cruz, olhando para baixo, olhando para a terra. No caso, que terra? Ele colocou um lago, que é o lago onde ele nasceu, na cidade em que ele nasceu, Salvador Dalí, na Espanha. Então, este quadro é um Cristo absolutamente diferente. Ele é um Cristo que retrata, talvez, o martírio nos séculos atuais. A ideia do Salvador Dalí não é dele, original. Foi a partir de um rascunho feito por um frade espanhol que viveu em torno de 1600, chamado São João da Cruz, que foi contemporâneo de dois personagens que nós conhecemos e que tem trabalhos dentro da doutrina espírita, que é a Teresa d'Ávila, muito amigo dela, e o Pedro de Alcântara, dos quais nós já falamos. Então, o São João da Cruz, lá 400 anos atrás, ele fez um rascunho deste Cristo. O Salvador Dalí viu e teve a ideia de materializar o rascunho do frade no quadro que vocês estão vendo. E nós, vendo o quadro, fizemos esta questão para vocês. O que é o martírio? O
O que é esse martírio retratado no quadro? Um martírio sem coroas de espinhos, sem pregos, sem sangue, mas um Cristo que observa atentamente a terra. Bem, nós vamos ver nos minutos à frente o que significa o martírio nos séculos atual. Sem espinhos, sem sangue, sem cravos visíveis nas mãos. Mas nós queremos deixar com vocês a indicação de um livro do nosso amigo Vitor Hugo, psicografia do Divaldo, chamado Calvário de Libertação. Por quê? Porque o nosso amigo Vitor Hugo, neste livro, que exatamente tem no título a questão do Calvário, que é o martírio do Cristo, ele retrata neste livro o martírio de uma família, e em particular de uma mulher, no século atual. Então, vocês vão poder somar o que nós vamos falar com o que está retratado no livro. E irão compreender, talvez melhor, o que iremos falar do que seja o Calvário. Sem sangue, sem espinhos na cabeça e sem sangue. E exatamente neste livro, Calvário de Libertação, portanto, nós estamos indicando 2 livros para vocês, de caso pensado. O primeiro, o Ave Cristo, que retrata o Calvário, o martírio, 2000 anos atrás. O Calvário de Libertação, do nosso amigo Vitor Hugo, retrata o Calvário, o que seja o Calvário, 2000 anos depois. E é neste livro, o capítulo 7 do livro, que o nosso amigo Vitor Hugo dá a definição essencial do que seja o martírio no século que nós vivemos. Nós vamos detalhar, mas ele diz o que está na tela de vocês. Muitos discípulos do Evangelho almejam pelo martírio. Que martírio? Em praça pública. Antes por vaidade e exibicionismo, do que por amor ao crucificado sem culpa. A dedicação sem alarde e a abnegação sem aplauso da multidão fazem-se expressões reais, positivas, do martírio dos tempos novos. De todas aquelas almas que partirão da terra dentro do exemplo daqueles que se dão ao Cristo, no Gólgota dos silêncios eloquentes. Então, o que é o martírio? Nas palavras do nosso amigo Vitor Hugo. Aliás, faz, porque ele exatamente retrata a vida de uma família e de uma senhora que passa pelo martírio da dedicação sem alarde, da abnegação sem aplauso, de subir ao Gólgota dentro dos silêncios eloquentes. Vejam o livro. Vamos dissecar um pouco mais o que seja essa dedicação sem alarde, essa abnegação sem aplauso, esse subir ao Gólgota em silêncios eloquentes. Quem nos ajuda? O Emmanuel e o Chico, que participaram do martírio 2000 anos atrás.
Portanto, eles sabem o que é ser martirizado lá atrás. E o que eles nos dizem do que seja o martírio nos tempos de hoje? O nosso amigo Emmanuel diz, olha, existe um herói oculto nos tempos atuais. Tem os heróis que a gente vê nos filmes, nos jornais, nas revisões, são aqueles que claramente a sociedade identifica como alguém que fez algo de extraordinário. Ele diz, existem os heróis ocultos, ou um heroísmo oculto, que são daqueles que sabem viver dia por dia, no círculo estreito da sua própria existência. E a despeito das dores, das barreiras, das pedras, das provações, eles realizam o seu trabalho. São daqueles que sabem viver um auxílio ao próximo, apagando-se pouco a pouco, com o objetivo de levantar alguém ou uma instituição, de melhorar alguns, de realizar alguma coisa em benefício de alguns ou de alguém. Este foi o heroísmo do nosso amigo Quinto Varro, há 2.000 anos atrás. O objetivo dele era exatamente fazer isso, reencarnar e transformar o seu filho. O nosso amigo Emmanuel disse, olha, isso ocorre. E eu não estou denominando como mártir, eu estou denominando como um herói. Um herói que não aparece. Um herói que sabe viver, ajudando na surdina. Como é que o nosso amigo Chico Xavier retrata isso? Ele retrata de uma forma muito interessante. Ele diz, existe uma medalha de ouro e uma medalha de palha. De onde que vem essa ideia de medalha? Medalha de herói. Os heróis não ganham medalha quando estão nas guerras. Todos eles, os soldados, querem a medalha de ouro que aparece. Mas tem a medalha de praia, de palha. A medalha de palha é para aqueles que não aparecem. Mas como é esta medalha de palha? Esta medalha pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidos, em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais poderão fazer. Mas por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de outro, a incompreensão de muitos, em silêncio, oferecendo a renúncia, o trabalho, o esforço, o silêncio, em benefício de muitos que estão ao seu redor, caminhando na mesma existência. Esses são os heróis ocultos que têm a cruz de palha. Estes são aqueles que exercem o martírio nos tempos atuais. Retorno. Martírio segundo o nosso amigo Victor Hugo. A dedicação sem alarde, a abnegação sem aplauso. É o martírio oculto. É a cruz de palha. É o heroísmo que não é observado. É a subida ao Gólgota em silêncio. E como diz o nosso amigo Emmanuel, na tarefa cristã, começar é fácil. Continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Muitos, vendo e ouvindo esta frase, entendem que muitas vezes essa tarefa cristã é o exercício, o trabalho dentro de uma instituição, a tarefa cristã.
Mas o que é a tarefa cristã? Muitas vezes, no exercício dessa tarefa cristã, a pessoa se crucifica, não com pregos, não com sangue, mas subindo ao Gólgota, em silêncio. E que tarefas cristãs são essas? Muitas vezes é o martírio, é a convivência, é o esforço de uma mulher com um filho drogado, ou um esposo alcoólatra, ou um parente que muitas vezes apresenta uma enfermidade degenerativa. É o trabalho, a atividade, a tarefa cristã que não aparece. É a subida do Gólgota em silêncio. É a abnegação como as abelhas, permanente. Voltamos à pergunta. Será que nós não vemos, às vezes, muitos exemplos de mártires, de heróis ocultos, de homens ou mulheres que têm a medalha de palha? Eu diria que, certamente. E o livro do nosso amigo Vitor Hugo, Calvário de Libertação, é o exemplo vivo, real, desta situação. Portanto, quais são as características do martírio nos séculos que nós vivemos? É a dedicação sem alarde, é a abnegação sem aplauso, é a vivência do Gólgota, os silêncios eloquentes, é a renúncia ignorada, é o devotamento à causa do bem, acima das conveniências, é a conquista da cruz de palha, na compreensão silenciosa do outro, é a identificação do herói oculto, que se dedica ao próximo, apagando-se. É viver no mundo, afirmando-se Deus, sem pertencer ao mundo. Esta é a batalha, o esforço, o martírio do século atual. Muitos exemplos estão pelo mundo, a maioria não registrados na história. Portanto, como diz o nosso amigo Bezerra de Menezes, que esteve lá, antigamente, dolorosa renúncia era exigida aos companheiros do mestre, de fora para dentro. Agora, a luta é de dentro para fora. Ou seja, antigamente, o martírio, os leões estavam fora. Hoje, os leões estão dentro. Antigamente, o fogo estava fora. Hoje, o fogo está dentro de nós. É este incêndio, ou estas feras que estão dentro de nós, que precisam ser domadas, de tal forma que eu consiga uma dedicação sem alarde e uma abnegação sem aplauso da multidão. Ou como diz o nosso amigo Pedro de Alcântara, ou Tarso, Quinto Varro, antes, quando ele viveu, era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, enfrentando a renúncia e a morte. Agora, é indispensável combater pelo Cristo em nós, vencendo o egoísmo e a ignorância. E para finalizar, uma poesia do nosso amigo Casimiro Cunha. Na senda da perfeição, mais caminha e mais produz quem estuda e quem trabalha, arrimado na própria cruz. Uma cruz sem sangue, sem pregos, sem espinhos, visíveis.
Um grande abraço a todos. Nos vemos no futuro. Recomendamos enfaticamente, novamente, o livro do nosso amigo Emmanuel, Ave Cristo, que retrata a vivência do cristianismo há 2000 anos atrás. E o livro do nosso amigo Vitor Hugo, Calvário de Libertação, que retrata o martírio nos tempos atuais. Leiam e comparem, e vocês vão ver que as definições que nós colocamos refletem exatamente o pensamento do nosso amigo Emmanuel e do nosso amigo Vitor Hugo. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.